No aniversário, meu marido banalizou minha dor diante da amante. Ele congelou quando cobrei. A sala de jantar, antes repleta do brilho falso das taças de cristal e do murmúrio complacente dos convidados, agora parecia um palco onde todos os atores haviam esquecido suas falas, menos eu. O bolo de aniversário intocado derretia lentamente sobre a mesa, a velas ainda tremeluzindo como olhos que testemunhavam a cena. Meu vestido azul marinho, escolhido com tanto cuidado para disfarçar as noites em claro, colava-se à pele úmida não pelo calor, mas pela raiva que me queimava por dentro. Ele estava parado, os dedos ainda enrolados no guardanapo de linho que havia usado para enxugar os lábios momentos antes, como se aquele gesto banal pudesse apagar o que acabará de acontecer. A mulher, a outra, mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, os anéis brilhando com uma insolência que só quem se sente donada pode ostentar. Seus olhos, porém, traíram um piscar rápido, quase imperceptível, quando minha voz cortou o ar como uma lâmina. 37 anos, Marcos. 37 anos e você ainda acha que pode me servir migalhas de desculpas como se fossem presentes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o som do garfo de algum convidado desavisado caindo sobre o prato ecoou como um tiro. Minha sogra, sempre tão ágil em sufocar escândalos com seu sorriso de porcelana, levou a mão ao peito, mas desta vez nem ela encontrou palavras. Os amigos de longa data, deles nunca nossos, trocaram olhares constrangidos, como se eu tivesse cometido a indelicadeza de vomitar sobre a toalha de renda. Marcos finalmente moveu-se. Não em minha direção, não para me tocar ou tentar consertar o que quer que fosse, mas para ajustar a gravata, um tique nervoso que eu conhecia bem. Era o mesmo gesto que fazia antes de mentir para clientes, para sócios, para mim. Larissa, não é o momento, começou a voz rouca como se ele fosse a vítima. O momento? Repeti rindo sem humor, o momento foi há 6 meses, quando você começou a sumir nas terças. Foi há 1 ano, quando passou a cheirar a outro sabonete. Foi em todas as vezes que eu fechei os olhos para não ver. A outra mulher, Clara, era esse o nome que ele sussurrava no telefone quando achava que eu dormia. Ergueu o queixo. Não havia vergonha ali, apenas uma curiosidade fria, como se estivesse assistindo a um experimento social. Você sabia? Ela perguntou não para mim, mas para ele. Todo esse tempo. E você nunca teve coragem de terminar? Marcos não respondeu. Não precisava. Seu silêncio era a confirmação que ela queria. Algo dentro de mim se partiu de vez, não com estardalhaço, mas com a quietude de um osso que se quebra por dentro, sem sangrar. Peguei a taça de vinho mais próxima, não a minha, mas a de um homem que eu nem conhecia direito, e a ergui em um brinde irônico. A honestidade tardia disse, antes de jogar o conteúdo no rosto de Clara. O líquido escuro escorreu por sua maquiagem impecável, manchando o vestido branco que agora eu via. Era uma provocação deliberada. Ela não gritou, não se moveu para limpar. Apenas sorriu, um sorriso pequeno, quase piedoso, como se dissesse: você ainda acha que isso me afeta? Marcos, por sua vez, finalmente pareceu acordar do transe. Deu um passo à frente, mas não em minha direção, foi para ela, para Clara, estendendo um guardanapo com mãos trêmulas. Me desculpe, murmurou, não para mim, nunca para mim. Foi então que entendi, não era mais uma questão de traição. Era uma questão de escolha. E ele já havia feito a sua. Deixei a taça cair sobre o chão de mármore. O som do cristal se estilhaçando foi o único aplauso que recebi naquela noite. Sem mais uma palavra, peguei minha bolsa e saí. Não corria, não chorava. Caminhava com a postura ereta de quem finalmente havia entendido que algumas batalhas não são perdidas, são simplesmente abandonadas antes que você perceba que está lutando sozinha. Do lado de fora, o ar noturno era fresco, quase gentis. Respirei fundo, sentindo o peso de 37 anos de ilusões se desprendendo dos ombros como uma pele morta. A vida, afinal, não era o que eu perderá. Era o que ainda me restava. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes que projetavam círculos amarelados sobre o asfalto úmido. Não havia pressa. Não havia para onde ir, não naquela noite. Então segui em direção ao parque, um lugar que evitava há meses, como se suas alamedas guardassem o eco de promessas que nunca deveriam ter sido feitas. O portão de ferro rangia levemente ao ser empurrado. Dentro, o cheiro de terra molhada e folhas podres me envolveu, familiar e estranho ao mesmo tempo. Sentei-me no banco onde, outrora, ele jurara que me amara até que a memória falhasse. Agora a madeira estava fria e áspera sob minhas mãos, como se o tempo tivesse lixado não só a tinta, mas também a ilusão de que algo ali era permanente. Uma mulher passou por mim com um cachorro de pelo branco, que parou para farejar minhas botas antes de seguir adiante. Observei-os até que se perdessem entre as sombras dos plátanos.
Não havia inveja, apenas uma curiosidade distante. Como seria viver sem a necessidade de explicar a si mesma por que as coisas doíam tanto? Tirei o anel da mão esquerda e o coloquei no bolso. Não o joguei no lago, não o esmaguei sob o salto do sapato. Guardá-lo foi um ato de indiferença, não de saudade. Talvez um dia o vendesse, ou desse a alguma sobrinha que ainda acreditasse em finais felizes. Por enquanto, bastava saber que ele não me pertencia mais. O celular vibrou no fundo da bolsa. Não atendi. Não era ele, já não importava se fosse. As mensagens se acumulariam, primeiro preocupadas, depois irritadas, por fim resignadas. Conhecia bem aquele roteiro. Havia ensaiado cada cena ao longo dos anos, sempre no papel de quem esperava, de quem perdoava, de quem ajustava os próprios desejos para caberem nos silêncios alheios. Uma criança chorou ao longe, e uma voz masculina acalmou com palavras que não conseguia entender. Fechei os olhos e deixei que o som se misturasse ao vento. Não era tristeza o que sentia, mas algo mais profundo e quieto, como o alívio de quem finalmente solta um fôlego que nem sabia estar prendendo. Quando me levantei, a noite já havia se adensado. As luzes da cidade piscavam além das copas das árvores, indiferentes. Caminhei até a saída sem olhar para trás. Não havia nada ali que precisasse levar. Na calçada, um táxi passou devagar, e eu o parei com um gesto. O motorista, um homem de bigode grisalho, perguntou para onde. Hesitei por um segundo, não por dúvida, mas porque percebi que pela primeira vez em muito tempo, a resposta não dependia de ninguém além de mim. Para casa, disse. E pela primeira vez foi suficiente. O táxi arrancou em silêncio, os pneus farfalhando levemente no asfalto úmido da noite. O motorista ajustou o rádio em uma estação de jazz, e o som suave do saxofone preencheu o espaço entre nós, como se soubesse que nenhuma conversa era necessária. Eu me encostei no banco, observando pela janela as ruas que desfilavam, primeiro os bairros movimentados, com seus bares ainda cheios e risadas escapando pelas portas entreabertas, depois os quarteirões mais quietos, onde as casas dormiam sob a luz amarela dos postes. Não demorou para que o carro adentrasse o meu bairro, aquele lugar que por tanto tempo havia sido apenas um endereço no GPS, um ponto de parada entre uma obrigação e outra. Agora, porém, as árvores familiarmente tortuosas, a padaria da esquina com seu letreiro piscante, até mesmo a rachadura no meio-fio onde uma vez tropecei, tudo isso parecia se rearranjar em meu peito, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram seu lugar. O motorista parou em frente ao prédio, um sobrado antigo de paredes amarelas, com as janelas do meu apartamento iluminadas por uma luz quente que eu não deixará acesa. Por um instante, senti um aperto no estômago, alguém estava lá dentro. Mas então me lembrei, era a lâmpada da sala, aquela que eu sempre esquecia de apagar ao sair. Ou talvez fosse a luz do abajur do quarto, que eu deixará acesa pela manhã, quando ainda acreditava que o dia seria como todos os outros. Paguei a corrida, agradeci com um aceno, e subi os degraus da entrada com uma lentidão deliberada, como se cada passo fosse uma cerimônia. A chave girou na fechadura com um clique seco, e o cheiro do apartamento me envolveu. Café velho, papel, o perfume suave da planta que crescia no parapeito da janela. Era um cheiro de casa. Minha casa. Dentro, tudo estava como eu havia deixado. O livro aberto sobre a mesa, a xícara de chá esfriando no balcão, as meias jogadas no sofá. Mas algo havia mudado. Não eram os objetos, era o ar. Ou talvez fosse eu. Sentei-me na poltrona junto à janela, a mesma onde costumava me encolher com um cobertor nos dias em que o mundo parecia pesado demais, e desta vez não me encurvei. Respirei fundo, sentindo o peito se expandir sem resistência. Do lado de fora, a cidade continuava seu rumor distante, mas aqui dentro havia um silêncio que não era vazio. Era um silêncio habitado por mim, pelas escolhas que havia feito, ou deixado de fazer, pelas palavras não ditas que agora podiam ficar para trás. Pensei na mulher do parque, na sua voz quebrada, no homem que a acalmara com palavras que eu não conseguirá entender. Pensei em como às vezes a gente carrega dor que nem sabe que é alheia, e em como soltar o próprio fôlego pode ser o primeiro passo para deixar ir também o dos outros. Levantei-me e fui até a estante, onde guardava uma caixa de papelão cheia de coisas que havia juntado ao longo dos anos, cartas que nunca enviei, ingressos de cinema amassados, um lenço com o cheiro de alguém que já não fazia parte da minha vida. Abri a caixa e uma a uma fui tirando aquelas relíquias, observando-as como quem folheia um livro que já conhece de cor. Não havia raiva. Não havia saudade. Havia apenas o reconhecimento de que aquelas páginas já haviam sido lidas e que agora podiam ser guardadas, ou não. Quando a caixa ficou vazia, fechei-a e a coloquei debaixo da cama. Não por esquecimento, mas por escolha.
Depois, fui até a cozinha, ferveu água, preparou um chá novo. Enquanto esperava a infusão, abri a janela e deixei que o vento noturno entrasse, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e algo mais, talvez a promessa de chuva, talvez apenas a noite respirando. Tomando o primeiro gole do chá, senti o calor se espalhar pelo corpo, dissolver os últimos nós. Não havia pressa. Não havia mais a sensação de que algo estava incompleto. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era uma sombra ameaçadora no canto do quarto, mas um espaço aberto, como a página em branco de um caderno novo. Deitei-me mais tarde, com a luz do abajur ainda acesa, e fechei os olhos. Ouvia o murmúrio da cidade, o tic-tac do relógio na parede, o meu próprio coração batendo em um ritmo tranquilo. Não era o fim de nada. Era apenas finalmente um começo. E pela primeira vez isso era suficiente. A infusão e o vento. O chá ainda fumegava na xícara de porcelana fina, suas bordas desgastadas pelo tempo. Era uma mistura que eu mesmo havia preparado. Folhas de camomila colhidas no jardim da casa antiga, um pouco de lavanda seca que guardava em um frasco de vidro, e uma pitada de canela porque o outono já se anunciava nas manhãs mais frias. O sabor era suave, quase imperceptível a princípios, mas depois se revelava como uma verdade que só se mostra quando estamos prontos para ouvi-la. Deixei a janela aberta. O vento noturno entrava em rajadas, mexendo nas cortinas de linho cru que pendiam como velas desfalecidas. Trazia o cheiro da terra úmida, das folhas que caíam nas calçadas, do asfalto ainda quente do dia que se fora. E havia outra coisa também, algo que não conseguia nomear, mas que se instalava no peito como um suspiro longo, como se o mundo inteiro estivesse, naquele momento, exalando alívio. Sentei-me na poltrona junto à mesa, os pés descalços apoiados no tapete persa que herdara da minha avó. Ela costurava nele, às tardes, enquanto contava histórias que mais pareciam fábulas do que memórias. A vida é como este tapete, meu filho dizia, passando os dedos pelas franjas desfiadas. Às vezes os fios se emaranham, mas no fim, sempre formam um desenho. Na época eu não entendia. Agora, enquanto o chá aquecia minhas mãos, começava a vislumbrar o que ela queria dizer. O telefone vibrou na mesa de centro. Era uma mensagem de Clara. Pensei em você hoje. Lembrei daquela vez em que ficamos sentados no cais, comendo pão com manteiga e assistindo ao pôr do sol como se fosse a última coisa que íamos fazer na vida. Às vezes acho que a gente complica demais. Sorri. Clara tinha o dom de dizer coisas simples que pareciam desmontar muralhas. Nossos caminhos haviam se separado havia quase 2 anos, não por brigas ou ressentimentos, mas por essa coisa quieta e inevitável que às vezes acontece. Crescemos em direções diferentes, como ramos de uma mesma árvore que se estendem para lados opostos do céu. Não havia culpa nisso. Só uma saudade que com o tempo se transformará em gratidão. Digitei uma resposta sem pressa. Também me lembrei. Hoje o vento cheira como naquele dia. Talvez a gente só precise de vez em quando, se permitir voltar a ser simples. Guardei o telefone. Não havia mais o que dizer. As palavras de Clara, como o chá, haviam feito seu trabalho. Dissolver o que ainda restava de tensão, como açúcar no fundo da xícara. Do lado de fora, uma risada ecoou pela rua. Provavelmente os vizinhos do 3º andar, o casal que sempre recebia amigos para jantares barulhentos e música alta. Antes aquilo me irritaria. Agora era só mais um som na sinfonia da noite, um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando a gente parava para respirar. Peguei o caderno que deixará sobre a mesa. Era novo, de capas duras e páginas brancas, comprado numa tarde em que senti, pela primeira vez em meses, o desejo de escrever algo que não fosse uma lista de tarefas ou um rascunho de trabalho. Abriu no meio como se procurasse um ponto de partida que não fosse nem o começo nem o fim, e deixei a caneta deslizar sem pensar. Hoje o vento entrou pela janela e trouxe o cheiro de terra molhada. Não sei se vai chover, mas sinto que algo está mudando. Talvez seja só eu finalmente parando de lutar contra a corrente. Não era poesia. Não era sequer um pensamento completo. Mas era verdadeiro. E isso bastava. Deitei-me mais tarde, com a luz do abajur ainda acesa, projetando sombras suaves nas paredes. O edredom era macio, o travesseiro ainda guardava o cheiro de sabão. Fechei os olhos e deixei que os sons da noite me envolvessem. O murmúrio distante da cidade, o tic-tac do relógio de parede, aquele mesmo que meu pai consertara quando eu era criança, o meu próprio coração, batendo em um ritmo que já não era de corrida, mas de quem sabe que o caminho não precisa ser percorrido todo de uma vez. Pensei em Clara. Pensei na minha avó e em seus tapetes. Pensei nas folhas que caíam lá fora, não por tristeza, mas porque era a sua hora. E pela primeira vez em muito tempo não senti medo do amanhã.
Não porque soubesse o que ele reservava, mas porque finalmente confiei que poderia lidar com isso. O sono veio devagar, como uma maré tranquila. E quando chegou não foi uma fuga, mas uma rendição suave, como fechar um livro depois de ler a última página, sabendo que a história não acabou, apenas aguarda o próximo capítulo. E isso sim, era mais do que suficiente. O silêncio que seguiu. A manhã chegou sem pressa, filtrando-se pelas frestas das cortinas como mel derramado. O relógio de parede, aquele mesmo que meu pai consertara com as mãos grossas de mecânico, os dedos ainda manchados de graxa, marcava 7h15. O ponteiro dos segundos avançava em pequenos saltos, como se hesitasse entre o ontem e o hoje. Levantei-me com a lentidão de quem não teme o que vem pela frente, mas também não se ilude com a ideia de que o caminho será fácil. A casa cheirava a café recém-cozido e a madeira envelhecida dos móveis, um aroma que sempre me lembrava da avó. Ela costumava dizer que o cheiro de uma casa era a alma dela, e que almas, assim como tapetes, precisavam ser cuidadas com paciência. Na cozinha a chaleira chiava baixo sobre o fogão. Clara já havia saído, deixará um bilhete ao lado da xícara. Tomou o trem das 6. Volto com pão fresco. Não se esqueça de regar as samambaias. Sorri. Ela conhecia minhas distrações melhor do que eu mesmo. As samambaias herdadas da avó eram teimosas, sobreviviam até quando eu esquecia delas por semanas. Talvez fosse isso que Clara admirasse nelas. Peguei a regadora e fui até a varanda. O outono tinha pintado as folhas das árvores do quintal com tons de ferrugem e âmbar. Algumas já caíam, girando no ar como dançarinas que sabiam exatamente quando era sua vez de sair de cena. Não era tristeza, como eu costumava pensar quando criança. Era apenas a ordem das coisas. Enquanto a água escorria sobre as folhas das samambaias, lembrei-me do último tapete que a avó tecera antes de suas mãos ficarem muito trêmulas para segurar a agulha. Era um padrão complexo, cheio de linhas que se entrelaçavam e se desmanchavam, como os caminhos que a vida nos oferece. Ela me dissera na época que nenhum fio era errado, apenas parte de um desenho maior, que só faria sentido quando estivéssemos longe o suficiente para vê-lo por completo. Voltei para dentro e sentei-me à mesa da sala, onde o tapete dela ainda cobria o chão, desgastado nas pontas, mas firme no centro. Passei os dedos sobre os fios, sentindo as irregularidades, os nós apertados, os espaços onde a lã havia se afinado com o tempo. Era bonito justamente por não ser perfeito. O telefone tocou. Era a voz rouca do meu pai do outro lado da linha, um pouco mais fraca do que da última vez que falamos, mas ainda carregada daquele tom brincalhão que nunca o abandonava, nem mesmo nos dias em que a oficina ficava vazia e as contas se acumulavam. E aí, meu relógio humano? Ainda marcando as horas direito? Ri apesar do nó na garganta. Mais ou menos. Às vezes atraso, às vezes adiantado. Mas estou tentando não me preocupar tanto com os ponteiros. Houve uma pausa. Ouvi-o respirar devagar, como se estivesse medindo as palavras. Isso é bom. A gente perde muito tempo achando que tem que consertar tudo de uma vez. Às vezes, é só questão de deixar as coisas seguirem seu ritmo. Pensei no relógio da parede, naqueles segundos que pareciam hesitar. Pensei em Clara, que havia aprendido a esperar por mim sem cobranças. Pensei na avó, que tecerá sua vida com fios soltos e tudo bem. Você tem razão, disse finalmente. Acho que estou aprendendo isso. Bom, porque eu não vou estar sempre por aqui para te lembrar. Sua voz não era triste, apenas prática, como quando me ensinou a trocar o óleo do carro pela primeira vez. Mas seu avô também não estava, e você acabou aprendendo sozinho. Engoli em seco. Eu sei. E a Clara? Ela está bem. Melhor do que eu às vezes. Ele riu, um som quente que me aqueceu por dentro. Essa menina sempre foi esperta. Segura ela, filho. Não por medo de perdê-la, mas porque vale a pena ficar. Prometi que sim. Despedimo-nos e quando desliguei, o silêncio da casa pareceu mais cheio do que antes. Não era vazio, era espaço. Espaço para respirar, para errar, para consertar só o que estivesse ao meu alcance. Clara voltou ao meio-dia com um pão ainda morno embrulhado em papel craft e os cabelos desarrumados pelo vento. Seus olhos brilhavam de uma maneira que eu não via há meses, talvez desde antes de ela ter ido embora por aqueles 3 semanas que pareciam uma eternidade. Você regou as samambaias? Perguntou, erguendo uma sobrancelha. Claro, elas estão mais verdes do que nunca. Ela sorriu, tirando o casaco e pendurando-o no cabide perto da porta. Mentiroso. Mas obrigada por tentar. Sentamos à mesa, partindo o pão com as mãos, sem pressa. Falamos de coisas simples, do trem que atrasará, de um livro que ela estava lendo, de como o outono desse ano parecia mais colorido do que o anterior.
Não falamos do passado como uma ferida, nem do futuro como uma ameaça. Falamos do presente e isso bastou. À tarde fomos até o parque perto de casa, onde as crianças corriam entre as folhas caídas e os bancos de madeira guardavam casais de mãos dadas. Clara sentou-se em um deles, puxando-me pelo braço para que me juntasse a ela. O sol, já baixo, desenhava sombras longas no chão, como se esticasse o tempo só para nós. Sabe, ela disse, olhando para as árvores, eu pensei muito nesses últimos meses. Sobre o que a gente quer, sobre o que a gente merece. E acho que merecemos isso aqui. Não um final feliz de conto de fadas, mas, isso, um lugar onde a gente pode sentar e não ter medo de ficar. Apertei sua mão, sentindo o calor dos seus dedos entre os meus. Eu também pensei nisso. E acho que você tem razão. Não é sobre não ter medos. É sobre não deixar que eles escolham por nós. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, e ficamos assim por um longo tempo, ouvindo o vento nas folhas e o riso distante das crianças. Não havia pressa. Não havia nada para provar. À noite, enquanto Clara dormia, fui até a oficina do meu pai no porão. O lugar cheirava a óleo e poeira, a memórias de tardes em que eu observava suas mãos trabalharem, consertando não só relógios, mas também os pedaços quebrados de nós dois. Peguei a chave de fenda que ele me dera quando fiz 12 anos, para quando você precisar abrir algo mais do que apenas parafusos, dissera na época. Andei até o relógio da parede. Abri a tampa traseira com cuidado, expondo as engrenagens que mesmo depois de tantos anos, ainda giravam em harmonia. Não havia nada para consertar. O relógio funcionava. Sempre funcionara. Talvez o problema nunca tivesse sido nele, mas em mim, na minha teimosia em achar que o tempo podia ser controlado, que os segundos deviam se apressar ou parar conforme minha vontade. Fechei a tampa devagar, passando os dedos sobre a madeira desgastada. Depois, subi as escadas e me deitei ao lado de Clara, ouvindo sua respiração suave, sentindo o peso de seu braço sobre o meu peito. O amanhã viria como sempre vinha. E desta vez eu não o recebia com os punhos cerrados, mas com as mãos abertas, pronto para segurar o que fosse possível e soltar o que não coubesse mais. Porque algumas coisas, afinal, não precisam ser consertadas. Elas só precisam ser vividas.